Você já teve aquela ideia genial, aquela que te acordou no meio da noite? Pode ser um livro que ninguém escreveu ainda. Uma música que só você ouve na sua cabeça. Um quadro que seus dedos estão coçando para pintar. Um vídeo que você sabe que poderia explodir. Ou aquele negócio que vai resolver um problema real. E você sabe que isso é diferente, especial, importante. Mas aí vem aquela voz, você conhece ela, a voz que sussurra, e se for ridículo? E se ninguém ligar? E se descobrirem que você é uma fraude? E sabe o que acontece? A ideia morre ali mesmo, sem nem sair da sua cabeça. E não foi só essa. Foram dezenas, o blog que você começou e parou no terceiro post. O canal que tem 2 vídeos de 3 anos atrás, aquele livro com 5 páginas que você nunca mais abriu, projetos que viraram fantasmas na sua mente. Não foi preguiça, não foi falta de tempo, foi medo. Mas deixa eu te contar sobre um grupo de pessoas que viveu há 2000 anos. Pessoas que enfrentaram críticas brutais, zombaria pública, ameaças de morte, e mesmo assim criaram obras que atravessaram milênios. Eles tinham um segredo, um sistema mental que desarma o medo antes dele te paralisar. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente como os estoicos transformavam terror em criação. E no final tem um exercício de 5 minutos que vai destravar algo em você, hoje, não amanhã, hoje. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente como você lida com suas ideias. Antes da gente mergulhar nas técnicas, eu preciso te falar uma coisa que vai mudar como você enxerga seu medo. Esse medo que você sente não é defeito, não é covardia. É o seu cérebro tentando te proteger do jeito errado. Pensa comigo. Há 10.000 anos, se a sua tribo te rejeitasse, você morria, literal, sozinho na savana, sem comida, sem proteção, sem chance. Então o cérebro evoluiu para evitar rejeição a qualquer custo. E até hoje, toda vez que você pensa em expor algo criativo, uma parte primitiva do seu cérebro dispara um alarme. Perigo. Vão te rejeitar. Você vai morrer. Só que você não vai morrer por causa de um comentário ruim no YouTube. Cientistas chamam isso de viés de negatividade. Seu cérebro guarda críticas 5 vezes mais forte que elogios. É por isso que você lembra daquele comentário idiota de 3 anos atrás, mas esqueceu os 50 elogios da mesma semana. Agora, os estoicos, há 2000 anos, eles sacaram isso e desenvolveram um sistema mental para desligar esse alarme falso. Marco Aurélio, o cara mais poderoso do planeta, na época, escrevia no diário dele: pela manhã, quando você não quer levantar, pense: eu estou acordando para fazer o trabalho de um ser humano. E ele não estava falando de governar Roma. Estava falando de criar, de contribuir, de deixar algo que importa. Então vamos explorar os 3 medos que mais matam criatividade. E mais importante, como os estoicos destruíram cada um deles. E se isso está fazendo sentido para você, deixa um like agora. Isso me ajuda demais a saber que estou no caminho certo. O primeiro medo é o mais traiçoeiro de todos. A página em branco, você abre o documento cursor, piscando a tela vazia te encarando. E sua mente congela. Precisa ser perfeito, desde a primeira palavra. Precisa impressionar, precisa ser bom. E você já passou meia hora arrumando a fonte, reorganizando as pastas, fazendo o quarto café da manhã. Qualquer coisa, menos começar. Isso não é procrastinação normal. É terror disfarçado de preparação. Sêneca era um dos estoicos mais produtivos. O cara escreveu 124 ensaios e 12 peças de teatro. Quer saber o segredo dele? Uma filosofia brutal. É melhor produzir algo imperfeito hoje do que algo perfeito nunca. Sêneca escrevia todo santo dia. E muita coisa que ele escreveu era ruim. Ele sabia disso, mas ele tinha uma clareza sobre algo que a maioria ignora. Criação e edição são processos completamente separados. Pensa assim. Você não constrói uma casa e decora ela ao mesmo tempo, né? Primeiro você levanta as paredes, depois você pinta, depois você escolhe os móveis. Mas no processo criativo, a gente tenta fazer tudo junto. Escreve uma frase e já fica editando, julgando, deletando. É como dirigir com o pé no acelerador
e no freio, ao mesmo tempo. Seu cérebro tem dois modos: modo criador, imaginativo, livre, caótico, sem filtro, puro fluxo. E modo editor, crítico, organizado, racional, perfeccionista, cirúrgico. O problema é que você está ligando os dois simultaneamente. E aí não sai nada. A técnica estoica é essa. Primeiro, separe criação de julgamento. Nos primeiros 30 minutos você só cria, zero julgamento. Depois, você volta com a mente crítica. Segundo, aceite o primeiro rascunho horrível. Hemingway tinha uma frase: escreva bêbado, edite sóbrio. Ele não estava falando de álcool literal. Estava falando de soltar o crítico interno durante a criação. Anne Lamott, uma das escritoras best-seller mais respeitadas, tem um capítulo inteiro no livro dela chamado Primeiros Rascunhos Horríveis. E ela diz: quase todos os bons escritores que eu conheço escrevem primeiros rascunhos terríveis. Terceiro, quantidade antes de qualidade. Tem um estudo famoso com turmas de fotografia. Dividiram os alunos em dois grupos. Grupo A seria avaliado pela quantidade de fotos, peso físico das impressões. Grupo B seria avaliado pela qualidade. Só a melhor foto contava. Sabe quem tirou as melhores fotos no final? O Grupo A. O grupo que focou em quantidade praticou mais, errou mais, aprendeu mais. Stephen King jogou um manuscrito de Carrie no lixo, seu primeiro best-seller, e sua esposa encontrou e disse: termina isso. O medo da imperfeição quase matou a carreira dele antes de começar. E olha, se você está assistindo isso e pensando: caramba, eu faço exatamente isso, comenta aqui embaixo, página em branco. Sem julgar, sem vergonha, só para eu saber quantas pessoas estão passando por isso. O segundo medo é o assassino número 1 de criatividade: o julgamento dos outros. Você imagina as pessoas rindo, criticando, zoando, compartilhando prints para fazer piada, e você desiste antes mesmo de começar. Você já escreveu algo, releu e pensou: meu Deus, o que minha família vai pensar disso? Ou pior, e se meu ex ver e achar que é sobre ele? A gente cria plateias imaginárias na nossa cabeça, e essas plateias são muito mais cruéis do que qualquer pessoa real. Marco Aurélio era literalmente o homem mais julgado do mundo, imperador de Roma. Cada decisão dele era criticada publicamente. Imagina acordar todo dia sabendo que metade do império te odeia. Senadores conspirando nas suas costas, o povo reclamando de tudo, povos conquistados querendo sua cabeça numa lança. E sabe o que ele escreveu no diário pessoal dele? Eu tenho controle sobre minhas ações. Não tenho controle sobre as opiniões dos outros. Por que eu me importaria com aquilo que não controlo? Os estoicos dividiam o mundo em duas arenas. A arena 1U, que está sob meu controle, menos meu esforço, minha intenção, minha execução, quantas horas eu dedico, quanta atenção eu coloco. E a arena 2, o que não está sob meu controle. Opinião dos outros: se vai viralizar, quantos likes vou ter, se minha família vai apoiar, se a crítica vai ser positiva. E aqui está a verdade brutal: 95% da sua ansiedade criativa está na arena 2. Você está tentando controlar a reação das pessoas antes de criar qualquer coisa. Marco Aurélio chamava isso de loucura. É como tentar controlar o clima. Das 100 pessoas que você imagina te julgando, 95 nem vão ver o que você criou. Das 5 que virem, 3 vão esquecer em 2 dias. Das 2 que lembrarem, uma vai gostar e uma vai odiar. Você está paralisado por causa de uma pessoa? Os estoicos tinham um exercício mental chamado visualização negativa criativa. Primeiro, imagine seu projeto sendo lançado. Segundo, imagine a pior crítica possível, a mais cruel, a mais humilhante. Terceiro, pergunte para si mesmo: e daí? O que realmente aconteceria? Exemplo real: meu vídeo tem 50 dislikes. E daí? Ninguém morre. E se minha família achar estranho? Eles já acham outras coisas suas estranhas. Você sobreviveu. E se meu chefe ver? Ele provavelmente tem coisas mais importantes para se preocupar. Epicteto, outro estoico gigante, dizia:
Se você quer melhorar, esteja preparado para ser visto como tolo e estúpido. Tradução: pessoas medíocres vão te criticar sempre, porque sua coragem lembra elas da covardia delas. Van Gogh vendeu um quadro em vida, e morreu achando que era um fracasso completo. Hoje seus quadros valem centenas de milhões. A opinião dos outros sobre sua arte é temporária, irrelevante e frequentemente completamente errada. J.K. Rowling foi rejeitada por 12 editoras antes de publicar Harry Potter. Hoje ela é bilionária, e as editoras que rejeitaram ela, ninguém lembra os nomes. O terceiro medo é o mais perigoso, porque se disfarça de virtude. Perfeccionismo. Ele sussurra: você se importa com qualidade, você tem padrões altos, você é sério com seu trabalho. Mas a verdade é que é medo de fracasso vestido de terno. Perfeccionismo não é sobre excelência, é sobre controle. É sobre eliminar qualquer possibilidade de crítica. Mas ao tentar eliminar a crítica, você elimina a própria criação. Epicteto era escravo. Ele não tinha o luxo de ser perfeccionista. Ou ensinava a filosofia do jeito que conseguia, ou morria ignorado. Sabe o que ele fez? Criou o Enchiridion, o manual, um dos textos filosóficos mais influentes da história. E sabe quantas páginas tem? 53. Ele podia ter esperado mais. Podia ter revisado mais 10 anos. Mas sacou algo crucial. Feito é melhor que perfeito. Porque perfeito não existe. É uma ilusão que seu cérebro usa para te impedir de criar. Imagina 2 arqueiros. O perfeccionista fica 3 horas ajustando a flecha, conferindo o vento, calculando o ângulo. Nunca atira, nunca erra, mas também nunca acerta. O estoico atira sem flechas. Erra 95, acerta 5, mas aprende com todas. No final do dia, qual arqueiro é melhor? O que nunca errou porque nunca tentou? Ou o que acertou 5 alvos? Você não vai criar sua obra-prima na primeira tentativa nem na 10ª. Picasso criou 50.000 obras na vida. A maioria medíocre. Mas algumas mudaram a arte para sempre. Se ele tivesse esperado cada pintura ser perfeita antes de passar para a próxima, teria pintado talvez 10 quadros na vida inteira. O princípio da iteração funciona assim. Crie rápido, produza a primeira versão em um dia. Lance imperfeito, coloque no mundo 80%. Pronto. Aprenda com o feedback. O mundo te ensina o que faltou. Itere, a versão 2.0, já sai 10 vezes melhor. O primeiro iPhone não tinha App Store, não tinha 3G. Tinha uma câmera horrível de 2 megapixels. Mas Steve Jobs lançou mesmo assim. E hoje existe o iPhone 15. Resultado de 15 iterações. Marco Aurélio escreveu: a perfeição não é alcançável, mas se perseguirmos a perfeição, podemos capturar a excelência. Tradução: mire na perfeição. Aceite a excelência. Celebre o progresso. Agora vem a parte mais importante do vídeo todo, porque conhecimento sem ação é só entretenimento. E estoicismo é sobre ação. Vou te dar um exercício de 5 minutos que Sêneca usava. É brutal, é simples e funciona. Exercício: criação imperfeita cronometrada. Passo 1. Pega papel e caneta ou abre um documento no computador. Passo 2. Coloca um timer de 5 minutos no celular mesmo. Passo 3. Escolhe uma ideia criativa que você tem medo de executar, menos aquele livro que você quer escrever, aquele vídeo que você quer gravar, aquele quadro que você quer pintar, aquele negócio que você quer começar, aquela música que está na sua cabeça. Passo 4. Durante 5 minutos, você faz o seguinte: escreve sem parar, desenha sem julgar, planeja sem filtro, 0 edição, 0 julgamento. A única regra é que sua mão não pode parar de se mover. Seboco, trabalha, escreve. Não sei o que escrever. Não sei o que escrever. Até uma nova ideia aparecer, mas não para. No final dos 5 minutos, você vai ter algo. Vai ser imperfeito? Com certeza. Vai ser um começo. Também com certeza. E sabe qual é a mágica disso? 80% das ideias
morrem porque nunca saem da sua cabeça. Mas quando você coloca no papel, ela ganha vida, ela se torna real. Agora, o desafio. Pausa esse vídeo agora. Faz o exercício de 5 minutos e volta aqui comentando. Fiz o exercício. Não precisa dizer o que criou. Não precisa mostrar pra ninguém. Só comenta, fiz o exercício. Eu leio todos os comentários e vou responder cada pessoa que fizer isso. Sério, pausa agora. Voltou. Sentiu como ficou mais leve? Como a ideia agora tem forma. Parabéns. Você acabou de aplicar 2000 anos de sabedoria estoica em 5 minutos. Deixa eu te falar a verdade que os estoicos queriam que você entendesse. Você não nasceu para criar obras perfeitas. Você nasceu para criar. Cada ideia que morre dentro de você é uma pequena tragédia. Porque o mundo nunca vai saber o que poderia ter sido. Van Gogh, Kafka, Emily Dickinson, todos eles criaram sem reconhecimento. Muitos morreram sem ver o impacto do trabalho deles. Mas criaram mesmo assim. Porque estoicos entendem algo que a sociedade moderna esqueceu completamente. O valor da criação está no ato de criar, não no resultado. Criar é um ato de coragem. É você dizendo para o universo: eu existo, eu tenho algo a dizer, e isso importa. Não importa se 10 pessoas veem ou 10 milhões, não importa se você ganha dinheiro ou não. O que importa é que você criou. Se esse vídeo te inspirou, deixa o like. Isso me mostra que esse conteúdo vale a pena continuar fazendo. Compartilha com algum criador travado que você conhece. Pode ser aquele amigo que vive falando de ideias, mas nunca executa nada. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem estoicismo prático aqui. E comenta: qual medo criativo você vai vencer primeiro? Se você quer ir mais fundo, tem uma playlist inteira sobre estoicismo prático. Link tá na descrição. No próximo vídeo, vou te ensinar as 7 técnicas estoicas para focar 4 horas seguidas, mesmo com redes sociais, notificações e todo o caos da vida moderna. Porque de nada adianta vencer o medo de criar se você não consegue sentar e fazer o trabalho, né? Lembra, Marco Aurélio governava o maior império do mundo e ainda encontrava tempo para escrever. Você, com todo o seu potencial e todas as ferramentas modernas que tem, não tem desculpa. Vai criar. A gente se vê no próximo vídeo.